Bem, galera, a quinta etapa de um processo estratégico é aquilo que a gente chama de implementação e controle estratégico. Começando pela implementação estratégica, como eu disse na aula anterior, os projetos e os programas são meios para que a gente utilize para alcançar objetivos e metas. Os projetos e programas são meios estratégicos. As ações são meios táticos e operacionais. À medida que a gente aprova o planejamento estratégico, a gente começa a executar a nossa estratégia. E a execução da nossa estratégia, ela se traduz exatamente em programas, projetos e ações. Ou seja, isso significa que as pessoas que estão dentro da organização, elas têm responsabilidade de implementar iniciativas para alcançar os objetivos e as metas que foram definidas. Mas dentro de uma normalidade organizacional, a gente precisa saber se a implementação estratégica, ela de fato está a contento, ou seja, se ela está gerando os resultados que foram esperados. E dentro de uma empresa, não é recomendável que você faça essa medição apenas no final. Você deve fazer medições intermediárias para que você tenha tempo para mudar o rumo das coisas caso você veja que ela não está de acordo com aquilo que foi definido ou com aquilo que foi esperado. É por isso que a gente faz o controle estratégico. E os controles estratégicos, eles normalmente são medidos em formas de indicadores e métricas. Os indicadores-chave de desempenho, que são os famosos KPIs, eles vão ser utilizados para medir as iniciativas e as metas estratégicas. Já as métricas, por outro lado, são aqueles mecanismos que as empresas utilizam para medir as iniciativas e as metas táticas e operacionais. E dependendo do nível que você esteja, estratégico, tático ou operacional, a frequência de medição também vai ser diferente. Então, quando a gente está no nível operacional, a gente está utilizando uma métrica. Mas essa métrica, normalmente, ela vai ser medida diariamente ou, no máximo, semanalmente. Como, por exemplo, o número de produtos defeituosos de uma empresa. Isso é uma métrica operacional, ou seja, eu chamo isso de métrica porque eu preciso tomar uma decisão quanto a esses resultados de curto prazo. Então eu preciso saber se há algum defeito na minha fabricação para eu conseguir mudar o curso de ação. Quando a gente vai para o nível tático, normalmente a gente também utiliza métricas, mas essas são métricas com um horizonte um pouco maior, quinzenais, talvez até mensais. Então métricas do tipo qual é a quantidade de produtos que está sendo produzido em um determinado mês é algo que eu preciso saber. E eu preciso saber isso para que eu consiga identificar se eu vou conseguir atingir os objetivos e as metas que foram traçadas para o meu setor. Agora, quando a gente está falando de um indicador-chave de desempenho, normalmente esses indicadores têm um nível um pouco mais estratégico. Então, eles podem ser medidos mensalmente, trimestralmente ou até semestralmente. Em alguns casos, até anualmente. Como, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente, eu posso escolher medir apenas uma vez no ano. Ou então uma pesquisa com os meus funcionários, uma pesquisa de clima. Eu também posso escolher medir isso apenas uma vez no ano. Mas existem coisas que são estratégicas e eu posso querer medir mensalmente, como por exemplo um índice de eficiência operacional da minha empresa, a margem de contribuição, a margem de lucro. Tudo isso são indicadores-chave de desempenho que eu posso medir mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. Mas o que acontece com mais normalidade dentro das empresas é que ele seja medido mensalmente. E isso acontece corretamente para que você tenha mais assertividade para mudar alguma coisa caso não esteja saindo de acordo com aquilo que você planejou. Então, independente se você está no nível operacional, tático ou estratégico, o importante é que vocês utilizem os KPIs, ou seja, os indicadores-chave de desempenho, e as métricas para você avaliar o desempenho daquilo que foi estabelecido para o seu setor ou para a sua área. Eles devem ser utilizados como uma base para você, uma base para que você consiga tomar decisões
e realoque os recursos de forma com que você consiga otimizar aquilo que você está fazendo, a sua operação diária. E eu estou falando isso porque tem muita empresa que acaba ferindo o princípio de indicadores e métricas. Eles acabam utilizando os indicadores e as métricas como um fim e não como um meio. Ou seja, você não tem que pensar em como você vai deixar a sua métrica e o seu indicador mais bonito. Você tem que pensar que ele é um meio para você avaliar se o seu desempenho está de acordo com o que foi definido. Se ele não tiver, mude a sua forma de trabalho e não fique tentando discutir e tentar marretar os números para que você chegue no resultado que definiram para você. Então, no final, a gente percebe que a implementação e o controle estratégico, eles andam muito juntos. São esses dois processos os responsáveis por executar tudo aquilo que foi planejado e avaliar se aquilo que está sendo executado está trazendo os resultados previstos.